o que faz acreditarmos em milagres. Acreditamos que o milagre é um ato de soberania, graça e misericórdia divina. Em Hebreus, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O milagre faz parte da natureza divina, e isto demonstra o seu poder no homem, curando os enfermos e os aflitos de coração, fazendo isso para mostrar a sua glória. Paz do Senhor a todos, meu nome é Gilmara Rangel, sou da filial aqui em Itajuco-Papo, congrego na congregação de Betel, sou aqui professora, sou formada em letras e estou aqui para falar um pouquinho de como foi aí a minha cura, o meu testemunho de vida. Minha primeira crise, digamos assim, de minha doença foi aos 13 anos de idade. Foi bem difícil porque passaram-se um ano para ser diagnosticada. Era uma doença classificada rara no momento, que era a fibromialgia. Minha mãe me levou para vários médicos e um médico até disse assim: isso é preguiça dela, ela não quer estudar. Mas aí minha mãe, replicou dizendo: não, eu conheço minha filha e isso não está normal. Por ser uma doença do século XXI, demorou-se muito para ter o diagnóstico, e quando houve o diagnóstico foi apenas um ano depois das crises. E aí eu precisei parar de estudar, parei meu ensino médio, primeiro ano do ensino médio parei, para então poder fazer um tratamento mais severo. Com o tempo que eu não tenho alegria, o sofrimento dela de dia, de noite, eu esperava por qualquer momento ela ficar curada, mas foi muito difícil. Mas Deus começou a trabalhar de uma maneira especial e hoje nós vemos ela curada. Eu precisei passar um ano indo para o IMIP, estava fazendo ali toda a bateria de exame e o médico dizia que era reumatismo, outro dizia que era algum tipo de doença neural e não entrava em concordância, porque é uma doença que afeta todo o corpo, afeta a sua vida, é uma doença onde ela não lhe mata, mas também não lhe permite viver. Ela me chamava para ungir, eu ungia ela e ela adormecia. Mas passava meia hora, uma hora, voltava novamente as dores. Eu não sei como é que uma pessoa aguenta tantas dores como ela aguentou. Sou esposo da irmã Gilmara e tenho acompanhado ela desde os 15 anos, começando a namorar, sabendo as dificuldades que ela tinha. E mesmo assim fomos prosseguindo, noivamos e chegamos também ao casamento em meio a tanta dificuldade, sabendo, mas crendo que Deus poderia fazer e solucionar toda a dificuldade que existia, na verdade, e com certeza o milagre aconteceu. Tinha a fadiga crônica, que ela não passa, é uma fadiga onde quanto mais você tenta fazer as coisas ou descansar, você não consegue. Então, tinha dificuldades nas provas, porque em época de prova as crises depressivas elas eram mais severas. Então, assim, eu repeti o meu ensino médio e depois de ter repetido, precisei mudar de escola para poder continuar, porque o ensino médio integral eu não me adaptei, fui para o semi-integral. E lá foi quando o Senhor me enviou ali para o intercâmbio. Eu acreditava na cura. Eu nunca falei isso para ninguém, mas vou falar agora através do testemunho dela. É que eu fui para um ciclo de oração, Jardim Paulista, e na saída, nem ela sabe disso. Eu ia saindo e veio uma irmã lá, saindo de entrando. Ela disse para mim, eu estava em casa e Deus me inquietou, eu vim aqui trazer um objeto para você. Aí estira as mãos. Aí eu estendi as mãos, ela disse: receba esse par de luva. No tempo certo eu vou ordenar para você usar. E eu recebi. E depois fiquei pensando onde era que eu ia usar. Várias vezes Deus usava, e os irmãos ficavam curados, mas eu ficava pensando. Aí quando chegou na hora de Gilmara, eu fiquei envergonhado, eu perguntava a ele:
tu me colocasse a luva de curar, de médico. E agora Vilmara estava dessa maneira. Ele disse, ela é comigo, deixa ela comigo. No tempo determinado, eu vou fazer a obra na sua vida. Essa dificuldade que temos, né? Sempre estávamos levando ela no hospital, às vezes chegando, tinha que dar massagem, tinha que ajudar de uma forma ou de outra, na necessidade, e às vezes sempre estava enfrentando os médicos, na verdade, sempre buscando uma melhora para ela. Sim, para se levantar da cama, para ir lutar no outro dia, eu não tinha força. Como eu disse, é uma doença que atrapalha a sua vida, porque você não tem força para nada. Seu corpo está dolorido, seu corpo está cansado, sua mente já não aguenta mais tanta frustração. Então assim, mas aí o Espírito Santo vinha e me encorajava aí. Bom, a minha cura ela aconteceu em etapas. Como eu disse, a fibromialgia ela é uma doença do corpo e da mente. E o Senhor, ele foi bem assim interessante o modo dele trabalhar, porque ele me curou primeiramente das crises depressivas, onde ali durante o processo da pandemia, onde o mundo estava no caos, o Senhor se encontrou comigo em meu quarto, em uma noite muito tenebrosa, de muita angústia, onde eu estava clamando assim por morte mesmo. E o Senhor, ele chegou naquele dia e mudou o meu quadro completamente. Então eu digo que ele me curou ali da depressão, das crises depressivas, mas continuaram as crises de dores. As dores elas começaram a se tornarem um pouco mais severas, porque quando eu começava uma crise, me dava aquele cansaço e logo após o meu rosto começava a inchar. Então o meu rosto inchava e meu maxilar ele caía. Eu não conseguia falar. Então para conseguir movimentar eu tinha que segurar meu maxilar. Então começou assim uma fase severa da doença, onde eu precisei tomar uma medicação experimental para ver se essa crise amenizava. No momento que eu estava assim gestante, meu corpo, minha mente entendeu que meu filho estava pronto para nascer. Foi um processo bastante difícil porque meu filho só estava com 7 meses, indo ainda para 8. E meu corpo queria expulsar meu filho, porque minha mente dizia ao meu corpo que meu filho estava pronto e não estava. Iria ali acontecer um aborto e eu iria perder meu filho. Então assim, o Senhor ele foi me ajudando a, como eu posso dizer, a me acalmar nesse processo, a minha mente se acalmar nesses pensamentos. Então quando se tinha congresso na igreja, eu costumava não fazer muitas atividades em casa. Eu costumava descansar, repousar um pouco mais para ter condições de estar à noite no congresso. E aí no início do culto eu estava exausta porque eu já tinha feito algumas coisas. Eu mandei uma mensagem para o meu esposo, disse assim, Elton, eu estou começando a passar mal. Nesse dia que Deus marcou a vida da minha esposa, foi um dia tenebroso, né, com alguma dificuldade diária, mas viemos para a igreja, que adoramos ao Senhor. E me lembro que o banco que ela estava sentada, uma irmã que estava ao lado dela também, foi alcançada pelo milagre. A irmã, ela vomitou aquele mal que estava com ela e ela estava no mesmo banco ali, ela foi alcançada. Eu posso dizer, e fiquei comigo naquele dia, foi o banco do milagre, né? Foi o culto acontecendo e eu sentindo aquilo ali. Quando o irmão ele começou a pregar, o pregador da noite começou ali a falar da palavra, eu pedindo ao Senhor, Senhor me segura, eu não quero cair aqui, eu não quero desmaiar aqui, porque a sensação é de desmaio, eu não quero desmaiar aqui, me ajuda. Então, no momento em que ele terminou de pregar a pregação maravilhosa, que ele fez aquela oração de cura, mandou a gente ficar em pé, e aquilo ali me subiu assim uma indignação, que eu disse, nem de um culto eu vou poder participar, como é que eu vou viver, se nem 2 horas de culto eu aguento ficar? Então eu comecei a dizer, Jesus, eu tenho futuro e eu preciso viver, eu tenho um filho. E aquela forma ali que estava acontecendo a doença, mesmo com medicamento eu estava tendo aquela crise severa, aquilo ali estava me tirando a fé de continuar vivendo. E eu disse ao Senhor, Senhor,
assim, eu fui aprovada em um concurso público, eu vou exercer minha função. Como é que eu vou exercer a minha função doente, se eu não consigo nem passar 2 horas sentada escutando a palavra? E eu comecei a dialogar com Deus naquele momento sobre aquilo ali. E disse, eu não aceito, isso está no meu corpo. Isso aí é genético, porque eu descobri que meu pai também tem, então eu herdei dele essa doença. E aí eu disse, isso é genético, isso é coisa que só o Senhor pode curar. E eu disse, Senhor, não tem como mais conviver em paz com ela. Eram 12 anos, já estava 12 anos tentando sobreviver àquele mal. E eu disse, Deus, não dá, eu não consigo mais conviver com isso no meu corpo. E comecei a dizer, saia de mim. Eu vi a doença como um ser, que eu dizia assim, saia de mim. Eu não quero você dentro de mim. Eu falei isso várias vezes, coloquei a mão na minha nuca e na minha cabeça, que era onde ela começava mais severo, era a minha nuca e minha cabeça. E comecei a dizer a ela, saia de mim, eu não lhe aceito. Foi nesse momento que eu sentia uma força subindo no meu corpo, uma força inesperada, que subiu o meu corpo e me dando força. E cada vez mais que essa força aumentava, mas eu clamava e gritava mesmo naquele momento para que ela saísse. Eu vi, na minha mente, eu vi como se fossem conexões neurais, se apresentando assim uma imagem de um cérebro e uma conexão neural bem rápida, se movimentando. Aí eu disse assim, Espírito Santo, vai ali naquela conexão defeituosa, corrige aquela ponte, tu estás vendo a ponte, vai corrigindo. E eu via como se eu estivesse ali naquele momento, vendo mesmo a minha cura acontecer. Então quando isso aconteceu, essas conexões rápidas, que eu comecei a ver em minha mente acontecendo, aí uma irmã veio e me abraçou. Quando a irmã veio e me abraçou, eu não aguentei, eu simplesmente, aquele meu corpo, ele assim descansou, porque eu senti uma carga saindo. Aquela carga foi assim, aí eu entendi que eu havia sido realmente curada, porque eu senti aquilo saindo. Eu me senti nova, minha mente nova, coisas diferentes acontecendo, pensamentos diferentes vindo. Quando a irmã me soltou, eu não consegui ficar em pé, eu sentei, porque eu estava muito leve. Eu me senti aquele momento como eu estivesse assim, em nuvens mesmo, que aquilo saiu, simplesmente foi embora. Em todo o processo, se eu fiz alguma coisa, o fruto que eu produzi durante esses 12 anos de sofrimento não foi mérito meu. Porque a força que vinha não era minha. E como eu disse, eu não posso dizer que eu lutei, porque eu não tinha forças de lutar. Eu sobrevivi. E eu me baseei muito em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era uma enfermidade interna e era genética. E ele estava em mim, fazendo através de mim o que eu não podia fazer. A força que eu tinha vinha dele, não minha.